Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos no canal, que é uma coisa que sempre me pedem, que é fazer top 5 de qualquer coisa. Eu já falei algumas vezes que eu particularmente tenho alguns problemas com fazer top 5 de escolher minhas coisas preferidas, porque ele está sempre mudando. Às vezes eu escolho uma história preferida e depois eu lembro que tem outra, etc. Mas eu vou tentar fazer aqui. Para começar, eu não vou falar das minhas preferências, dos meus desenhos preferidos, minhas histórias preferidas, etc. Eu estava pesquisando para outro vídeo e me ocorreu uma coisa que, pelo menos eu achei interessante, que às vezes alguns roteiristas, desenhistas de outro gênero de quadrinho, principalmente eu vou abordar o gênero de super-herói, às vezes eles escrevem algumas coisas para Disney também, ou escreveram no caso. Então eu escolhi aqui 5 deles para fazer uns comentários gerais. Tem muito mais além deles, mas eu deixei fora os artistas que trabalharam, por exemplo, em adaptações de desenhos, tipo Procurando Nemo, Aladdin, Hércules. Acho que essa é a categoria que mais tem esses artistas, tanto da Marvel quanto da DC, fazendo os bicos na Disney. Mas como não é o foco do canal, eu vou deixar esses daí de lado. Eu me foquei apenas em quem já trabalhou com os personagens, o núcleo do Mickey ou o núcleo do Donald, né? Que é efetivamente o que eu falo aqui no canal. Então vamos lá. Em quinto lugar, eu queria falar do Kurt Busiek, é um roteirista que trabalhou por alguns anos na Marvel. Ele tem inclusive uma passagem que eu gosto bastante dos Vingadores. Final dos anos 90, início dos anos 2000, ele fez uma reformulação nos Vingadores junto com o George Pérez. Na Disney ele fez o roteiro de uma história do Mickey apenas, uma história Scoundrel in Space de 1991. Eu não cheguei a ler para saber se é boa ou não, mas digo de nota porque é um roteirista também que eu gosto no trabalho dele, como eu já falei da Marvel. Outra coisa que eu não falei é que eu vou falar mais aqui dos trabalhos deles pela Marvel, porque era a editora que eu mais lia quando eu acompanhava super-herói. Então eu não conheço muito da DC e eu não gosto de falar muito de coisa que eu não conheço a fundo. Em quarto lugar, coloquei aqui o Peter David, que é outro roteirista que eu gosto bastante. Minha fase preferida do Hulk é dele, que é a fase do Hulk professor. Quando o pessoal pensa em Hulk, já pensa logo o Peter David. Ele teve uma boa passagem pelo título do Gigante Esmeralda. Ele também criou um dos meus Homem-Aranhas preferidos, que é o Homem-Aranha 2099. Ele também trabalhou em outros, na DC também, fazendo Aquaman. E nos quadrinhos Disney, o Peter David, ele fez a adaptação do jogo do Epic Mickey. Foi um jogo lançado aí no início de 2010, e as duas adaptações em quadrinhos do jogo foi ele que escreveu. Continuando, a gente tem o Walt Simonson. Ele fez efetivamente menos que o Peter David, mas eu coloquei ele num patamar acima, porque ele fez uma coisa indo e voltando. Eu vou explicar. Já falei dessa curiosidade em um dos vídeos da coleção do Karl Barks aí. Foi inclusive quando eu tava pesquisando para esse vídeo, que eu tive a ideia para esse vídeo aqui. Bem, o Simonson, ele sempre foi um grande fã do Karl Barks. Ele fez outras coisas, lógico, mas ele é mais conhecido pela fase dele no Thor. O Thor do Walt Simonson é considerada uma das melhores fases do Deus do Trovão. Particularmente eu acho a melhor, porque eu não gosto muito do personagem, o Thor, eu acho meio chato, mas a fase dele e da mulher dele, né, que desenhava, arte finalizava, o Walt e a Louise Simonson no Thor, é a minha fase preferida do Thor. E um dos arcos que o pessoal lembra dessa passagem dele no Thor, é quando o Loki transforma o Thor em um sapo. E no final da primeira parte desse arco, na primeira história desse arco, o Walt Simonson que dedica essa história a Trampolim, ao Karl Barks e aos heróis de Patópolis. Ele tá fazendo referência à história da Trampolim, que era uma rãzinha que o dono de meninos adotaram, que é do Karl Barks. E mais pra frente, o Simonson também fez os desenhos de uma história, não sei se chama de história, que é uma página só, mas é uma homenagem ao Karl Barks. Mostra o Tio Patinhas comprando toda a coleção de revistas do Karl Barks e gastando todo o dinheiro da Caixa Forte. É uma historinha simples, mas é só uma homenagem mesmo ao Homem dos Patos. Então, por ele ter feito essa homenagem da Marvel pra cá e feito homenagem na Disney também pra Disney, eu coloquei ele um ponto acima do Peter David, mesmo que efetivamente o Peter tenha feito mais coisa que o Simonson. Em segundo lugar, vou trazer aqui o Marv Wolfman, que esse tem uma carreira legendária pela Marvel. Ele trabalhou por muitos anos, foi editor-chefe, foi ele que criou, por exemplo, a Gata Negra, que é aquela inimiga barra aliada, barra inimiga, barra... Seja lá, quando você lê as histórias, ela tá de uma forma diferente, do Homem-Aranha. Ele deve ter sido roteirista e basicamente toda a trajetória da revista do Drácula que a Marvel publicou nos anos 70. Eu vou ter que pedir desculpa de novo, que pra variar, eu ponho pra gravar meus vizinhos, parece que fazem de propósito ali. Então, nessa revista do Drácula, ele tinha a companhia do Gene Colan no desenho e o Tom Palmer na arte final. E guardem esses nomes. E na Disney,
ele trabalhou basicamente nas adaptações da série animada de DuckTales, pelas versões de quadrinhos que Abril chegou a publicar algumas aí na revista de DuckTales. Mas eu vou destacar aqui a saga Em Busca da número 1, que foi a saga de 8 partes, que aqui saiu em 4, onde a Maga pega a número 1 do Tio Patinhas e tem toda uma história pra recuperar, que aqui inclusive encerrou o título de DuckTales. E essa saga ela foi republicada naquele especial capa dura que a Abril lançou de DuckTales também. O Marv Wolfman também ele fez outra daquelas paródias que o Pateta volta e meia faz por aí, dessa vez como Pateta Drácula, que é a tumba do Gofla. No original aqui foi Pateta Drácula que saiu. E a curiosidade dessa história é que além do Marv Wolfman nos roteiros, ela tem o Gene Colan nos desenhos e o Tom Palmer na arte final, que é a mesma equipe criativa da revista do Drácula que a Marvel lançou nos anos 70, que eu comentei agora há pouco. Eu achei legal darem essa homenagem a eles três fazerem isso, apesar dela ter se perdido porque as revistas não eram acreditadas, né? A gente só descobre essas coisas depois com a internet pesquisando mesmo. E por último, na primeira colocação desse top 5, vou falar aqui do Jerry Siegel, o lendário roteirista. Esse trabalhou basicamente na DC, entre outros trabalhos. Ele criou um personagemzinho aí meio relevante, que acho que, não sei se vocês vão conhecer, que é o Super-Homem. Ele é um dos co-criadores do personagem. E ele também teve uma grande carreira na Disney, trabalhou em mais de 100 edições, principalmente para a Itália. Ele fazia os roteiros e o pessoal da Itália ilustrava. Tanto que a primeira história dele, lá em 72, um Paperino e La Máquina dell'Eroismo, tem a arte do Cavazzano. Mas ele teve a parceria de praticamente todos os artistas italianos da época, lá dos anos 70. E isso é uma coisa que acho que o pessoal não sabe, né? Que um roteirista que criou um personagem tão famoso aí, o pessoal liga ele só a DC, mas ele trabalhou também em outra DC, a Disney Comics, né? Pra finalizar o vídeo, eu vou fazer uma menção honrosa, só que agora no caminho contrário. É um autor da Disney que trabalhou com personagens super-herói, que eu acabei de citar ele aqui como parceiro da primeira história do Siegel, que é o Cavazzano. Ele fez os desenhos da primeira história do Homem-Aranha italiano. Não o Homem-Aranha italiano, mas o do Homem-Aranha mesmo, mas a primeira história produzida completamente na Itália, que é o Homem-Aranha, no caso lá, L'Uomo Ragno e O Segredo del Vetro. Espaço em Veneza, etc. É uma história bacaninha, mas nada muito... Além disso, a história teve o roteiro de Tito Farati, que era outro que podia entrar como roteirista da Disney que trabalhou com outra coisa, porque além dessa história do Homem-Aranha, ele também fez uma história do Capitão América e o Demolidor, mas eu vou deixar só no Cavazzano para ser só uma menção honrosa. E essa história do L'Uomo Ragno, ela saiu em 2003. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sugiram outros top 5 aí para me fazer. Se gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.